Bom. Boa noite, pessoal. Agora certinho. Boa noite, pessoal. Boa noite, César, Neuza, Nero, que chegou quietinho ali, o Mário, que está escondidinho, a Graci, que foi a segunda, depois de todos os encontros da primeira jornada, da segunda jornada, sendo a primeira, a Arnadir, que sempre está trabalhando, né, Arnadir? Sempre está na correria, e ela, a Cristiane, boa noite, Márcia. Daqui a pouco vai chegar. Daqui a pouco chega a Giovana. Pessoal, então chegamos agora aos finalmente, tá? Então, a ideia hoje, pessoal, a gente, claro, por ser o último, né, nosso último encontro, a gente tem um pequeno percurso a percorrer, né? Embora a expressão seja bem horrorosa, eu sei, Cristiane, eu também vi que percorrer o percurso, né, ninguém merece. Mas vamos lá. Então, foram 7 encontros, né? Porque a gente juntou os encontros passados. Sentimos a falta do Nero, que o Nero tinha as questões dele, mas assim, ele deixou tudo prontinho, o portfólio dele. Então, já entregou o portfólio até para o sinal. Então, a gente passou desde acolhimento, ambientação, vimos todas as questões da docência 2 e as dificuldades que a gente está tendo com a docência 2, mas muito mais do que as dificuldades, a gente está lidando com as possibilidades de lidar com elas de acordo com o que trouxe todos vocês nas experiências, né? A gente lembra também que a Márcia trouxe para a gente que ela, embora ela não estivesse trabalhando com a docência 2, né? Ela também trouxe, assim, uma série de sugestões, né, que a gente pode usar nas nossas escolas que tem essa docência 2. Enfim, hoje chegamos no nosso último encontro. Então, antes da gente começar o encontro propriamente dito, eu vou retomar alguma coisa que eu estava conversando com a Classi, com o César, e que vocês foram chegando. Então, assim, o prazo de entrega, tanto da implementação quanto do portfólio, é dia 15 de agosto. Ou seja, hoje é dia 30, então a gente tem basicamente aí 2 semanas. Uma semana. Não é? 2 semanas, perdão, 2 semanas. Mas assim, eu quero que vocês fiquem, eu ia falar se livrarem disso, mas dá uma impressão ruim, parece que vocês não gostariam de fazer, não é para comentar, pessoal, né? Mas assim, a ideia é que a gente faça, primeiro, com tranquilidade, as atividades que faltam, a entrega tanto da implementação quanto a entrega do portfólio, com tranquilidade. Segundo, com qualidade, não é isso? E assim, e sem correria, sem chegar no dia 15, desculpe, no dia 14 de agosto e ficar assim, Otávio, tá tudo atrasado, o que eu faço agora? Né? Então, assim, a maior parte de vocês já está com o portfólio bem encaminhado, eu já fiz as correções, aí, assim, alguma outra coisa, tanto o Nery perguntou, o que você está dizendo, que eu fiz um comentário lá para ele, eu falei, o que você quis dizer com isso ali? Daí eu fiz o comentário, mas enfim. A ideia é que vocês olhem essas correções e, assim, aí podem usar lá o Classroom, que é a nossa meio de comunicação primordial para a discussão do portfólio, das atividades do diretor formador, mas pode mandar também pelo WhatsApp e a gente vai conversando por lá também, caso prefiram, pela rapidez, enfim. Mas, o que eu quero chamar a atenção, hoje, dia 30, amanhã, dia 31, e até segunda-feira, dia 4 de agosto, se vocês precisarem de mim, mesmo no final de semana, a gente pode marcar um horário. Só me avisem antes, porque caso alguém me chame para o churrasco, eu desmarco o churrasco, porque esse churrasco, quando a gente, depois de uma certa idade, a gente fica 3 dias de ressaca, né? Então, nesse sentido, vamos lá, vamos supor assim, não, vou citar um caso assim, aleatório, sem contato com a realidade. Por exemplo, a Neuza. A Neuza precisa de ajuda, né? Brincadeira. Vamos lá, algum de vocês precisa de ajuda. Aí chega para mim e fala assim, Otávio, estou com dificuldade. Podemos marcar... Aí vejo no canal, porque eu sei, líder diretor é isso, né? Durante o dia, correria, de noite tem família. Vocês falam assim, Otávio, sábado de manhã, tem condições de a gente se encontrar, sentar, fazemos uma meet, ou ainda conversamos por WhatsApp, vocês que mandam. E a gente resolver o seu portfólio, vamos marcar,
tá? O meu interesse como formador é que todos vocês terminem com qualidade. Não interessa para mim falar assim, ó, coloca ali, sabe, Neuza, coloca ali, só escreve qualquer coisinha ali, só para... Não, não. Vamos fazer com qualidade. Então, nesse sentido, se vocês precisarem de alguma ajuda, seja para, ó, Otávio, vamos ver, você não olha comigo o meu portfólio, eu passo, marcamos uma horinha, vocês mandam. Eu só quero um comentário, Otávio, pode ser para o WhatsApp, tá tudo certo. Então, assim, vamos combinar o seguinte, mandem mensagem para mim amanhã e para a gente ir marcando as possibilidades desses encontros, tá? Lembrando, pode ser no final de semana? Pode. A única coisa é que tem que ser, no meu caso, até dia 4 pela manhã, porque no dia 5, provavelmente no dia 4 à noite, no dia 5 eu vou viajar, porque eu tenho um evento da parceira para ir. Aí vai ficar mais complicado para mim, porque daí eu vou ter atendendo outras demandas. Então, fique bem à vontade de mandar mensagem. Claro, da meia-noite às 6, eu tenho insônia, mas eu gosto de ficar na caminha vendo documentários da savana africana. Então, isso significa que talvez eu não consiga responder nesse momento. Mas, fora isso, fique à vontade de mandar perguntas. Se eu demorar muito por responder pelo WhatsApp ou pelo Classroom, não ligue. Em um dia, pelo menos, eu respondo. No Classroom, principalmente. No WhatsApp é mais rápido. Estamos combinados, pessoal? Não se sintam constrangidos, é para usar ou abusar do Otávio. O Otávio é diretor, também está com o trabalho até o pescoço, né? Mas assim, eu estou recebendo cada hora, eu recebo, eu não lembro o valor, mas eu estou recebendo para ser formador, pessoal. Então isso significa que eu tenho as minhas responsabilidades, e uma delas é que todos vocês acompanhem o diretor formador com qualidade, tá? Daí a minha tutora, que depois veio os vídeos, por isso que eu gravo, ela me puxa a orelha, Otávio, você esqueceu tal coisa. Ela, enfim, mas Tânia, que é a minha tutora, estou fazendo minha parte. Não briga comigo no próximo encontro. Enfim, então assim, pessoal, primeira coisa que vamos fazer hoje. Vocês vão avaliar a segunda jornada. Tá? Então, assim, eu vou colocar o link aqui para vocês, vou colocar um QR Code, como vocês preferirem responder. Tá? Mas assim, lá não é para poupar o Otávio. Fala assim, o Otávio é um cara legal, mas assim, às vezes fala umas bobagens que não precisava. Fala isso, não tem problema. Não vai me magoar. Também, por outro lado, vocês gostam gostaram do que viram durante a jornada? Coloca lá. Eu gostei muito da jornada, mas eu achei que esse ponto foi demasiado. Coloca exatamente a sua opinião. Tá? Não tem que fazer ressalvas, assim. Por que isso? Porque tanto eu, que vai ter uma parte minha que vocês vão me avaliar, quanto o pessoal do diretor formador, o pessoal lá do DAP, eles estão preocupados em entregar qualidade. Tanto que eu falo, e já tenho falado há algum tempo, que eu estou desde o ano passado no diretor formador. Este ano, o material do diretor formador, mas ultrapassou em muitos materiais que estávamos de posse do ano passado. Mas essa é a minha visão, vocês podem discordar de mim, e está tudo bem. Então, nesse sentido, eu vou colocar para vocês aqui um QR Code, tá? E também vou... Só eu esqueci de copiar o link aqui. E também vou pedir para vocês, se vocês preferirem, claro, né? Vocês podem usar... Eu vou colocar no chat a pesquisa. Aí, lembrando, pessoal, é uma pesquisa que vocês não se identificam, tá? Mas com isso não quer dizer que vocês não sejam rastreáveis. O que eu quero dizer com isso? Eles podem olhar pelo e-mail, coisa assim. E com isso é para ter medo de alguma coisa? Não. É para, assim, claro, eu sei que vocês são super gentis, mas, assim, infelizmente pode existir o caso de algum professor ou professora que às vezes acredita que pode falar tudo de qualquer maneira na internet. Então, assim, é para pontuar exatamente a opinião de vocês, sem muito pudor. Tá ok, pessoal? Então, vamos lá. Se você quiser, dá para usar o QR Code. Se você quiser, eu coloquei aqui no chat o link. E também vou colocar no grupo lá do WhatsApp, se vocês preferirem. Também coloquei já lá no grupo do WhatsApp para vocês acessarem essa implementação. Tá bom? Então, assim, à medida que vocês forem terminando, eu prometo que vou deixar vocês fazerem essa avaliação, vocês apertam para levantar a mão. Aí eu sei que vocês vão terminando.
Combinado, pessoal? Professor, só uma dúvida, o nosso é regular 2, né? Regular 2, querido. Beleza. Ah, outra coisa, antes que eu me esqueça. Sempre que for fazer o comentário sobre o cursista, o formador, eu não sei o que aconteceu, mas na jornada passada não tinha como identificar meu nome. Então pode escrever lá, o Otávio, ele tem que melhorar aquele frizz que ele tem no cabelo. Pode colocar, coloca meu nome para me saberem que vocês estão falando de mim. Na verdade, aqui eles pedem qual que é o curso, o nome da idade. Aparece então? Ah, não, beleza, então. Fique à vontade, pessoal. Estou aqui na área. Otávio, tem que responder agora ou pode ser depois? Professor, tá sem som ou não? Eu? Alô? Você tá, eu tô te ouvindo, querido. Não, é que tava todo mundo quieto. Então, é que agora é hora de fazer pesquisa lá. Você tava de papo aí? Ai, não, é que assim, eu vou te contar o que Não, aconteceu. fica tranquila. Assim, eu te explico aqui rapidinho. Eu coloquei uma pesquisa aqui no chat, tá? Aproveita e responde lá. Mas não, professor, eu vou contar. Eu cheguei, acabei de chegar do núcleo. Hoje ficamos o dia todo lá, o chefe. E eu cheguei em cima do laço, fui abrir o celular, 20 BO aqui na escola. Mas você tá bem? Eu tô. Não, BO, sabe, né? Sei. Mas assim, você, a Nadir, tá bem. Eu tô bem.
Ah, então isso que me alegra. Não, é BO de mãe, porque aconteceu isso com o filho, porque aconteceu isso, Sei como é que é. aconteceu isso. E onde que estava a diretora? Né? Falei, eu pego eles amanhã, eles vão vir. É bem isso. Mas viu, né, eu falo assim, que eu vi que estava conversando, fique bem tranquilo, porque eu sei como é que é a vida de diretor. Bem tranquilo. Aí, assim, eu tenho aqui o QR Code, que eu coloquei aqui na tela, e tem o link ali. Vou pedir, é uma avaliação, tanto desse que você fala, quanto da jornada. Vou abrir o link, tá bom? Tá bom? Aí, fique tranquila, querida. Daí, terminando, levanta a mão para saber que terminou, tá bom? Otávio Camargo? Professor, a Esse turma? mesmo, esse mesmo. Tá, obrigada. Boa noite, Giovana. Não estou te ouvindo, querido. Agora foi. Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Agora sim. Viu, Giovana? Eu atraso, eu tô... Fique bem tranquilo. A gente sabe como é que é a vida de diretor. Fique bem tranquilo. Eu estou careca de saber. Brincadeiras à parte, querido. Então, assim, aqui agora a gente está fazendo uma avaliação da jornada. Tá? Então, eu coloquei tanto no chat, eu vou colocar de novo, porque você não teve acesso, né? Vou colocar no chat, e tem aqui o QR Code para você acessar essa pesquisa. Daí é para falar o que você pensa, conforme você pensa, não precisa ficar, por exemplo, na parte que vai avaliar os conteúdos da jornada, pontua aquilo que você acha que deve ser melhorado e também elogia aquilo que você acha que está adequado. Certo. E também não tenha medo de falar assim, eu gosto, tá, é legal, mas assim, você acha que às vezes eu fico me perdendo demais, falando umas bobagens, fala assim, eu gosto muito dele, mas, poxa, ele podia às vezes pegar mais leve. Todo mundo já entendeu que ele é complexado com o cabelo dele, sabe? A ideia é você ter tranquilidade de avaliar a jornada, tá bom, querida? Tá bom. Aí, terminando, levanta a mão que eu sei que você terminou. Tá. E só para complementar, eu vi que você colocou ali no Classroom ali uma falinha, mas eu fiz tudo já. Beleza. Depois você dá uma olhadinha para ver se tá certo, né? Enfim, toda aquela... Isso, eu vou retomar uma coisinha com você, mas faz a pesquisa para a gente, um pouquinho antes de você chegar, a gente tinha feito alguns combinados, mas aí eu já faço contigo. Tá, bom? Tá, vou fazer, então já vou fazer. Beleza.
Prof, eu solicitei um acesso porque eu não estou conseguindo abrir nada aqui, está te pedindo permissão, porque eu não instalei essas permissões necessárias, nem no Note, nem no meu celular. Eu peguei um celular agora emprestado e está pedindo permissão para mim poder entrar. No Classroom. Para mim poder responder esse questionário, que eu não consigo abrir ele em nada. Certo. Você tem acesso ao teu Classroom normalmente por esse computador, ou você não Sim, o Classroom eu tenho acesso, mas eu não consigo abrir esse questionário. Você ele não deixa. Certificado de segurança? Não, não instalei por isso. Tá. Eu não instalei o certificado. Então, pessoal, eu vou pedir desculpa para vocês, tá? Porque, assim, eu vou falar bastante para explicar para a Márcia, eu vou fazer um tutorialzinho para ela, tá bom? Márcia, então, eu vou passar para você um link, tá? Para você baixar um certificado de segurança, tá? Esse certificado de segurança está na escola, é o que permite que qualquer computador, você está usando qual computador? É Windows ou é Linux? Linux. Linux. Então eu vou... na verdade é mais ou menos a mesma coisa, só para ter certeza. Então, assim, você vai... esse certificado de segurança que permite que você acesse algumas questões do próprio... da rede do Estado com relação ao Google, tá? Então, deixa eu abrir aqui um minutinho. Professor, eu concluí. Obrigado, querida. Então, Márcia, coloquei um link ali, clica nele, tá? E lembre onde você salvou ele. Provavelmente foi na pasta Downloads, tá bom? Baixou? Deu certo, Márcia? Não abre nada. Baixou, mas não abre. Tá uma... É mão. Ele não deixou baixar, né? Não. Tá. Deixa eu pensar uma outra alternativa. Tem como você rotear do seu celular? No meu celular também eu não baixei essa Não, querida. Mas assim, você tem 4G, né? Eu tenho, mas aqui na escola ele nem deixa abrir. Não, sim. Você liga o seu 4G no seu celular e roteia para o seu computador. É só para baixar esse arquivo. Daí depois pode tirar do 4G. Vamos tentar fazer isso? Vamos lá. Beleza, César. Prof, eu vou responder isso depois. Não tá abrindo nada, não tá deixando nem eu rotear nada aqui. Tranquilo. Tá uma nhaquinha. Tranquilo. Mas daí, Marcelo, pode ser? Pode. Só não esqueça, tá? É importante para mim, porque eu sou avaliado por isso também, tá? Sim. E para a própria jornada, a avaliação da jornada, tá bom, querida? Sim, eu abro pelo grupo depois para fazer. Isso. Aí vamos fazer o seguinte, para combinar comigo. Aí quando você responder, me manda o Otávio, não quero mais saber de você. Só ano que vem, quem sabe. Beleza? Sim, mando sim, prof. Vai falar, Otávio, eu vou aproveitar esse tempinho que o pessoal está respondendo, vou fazer a ligação e eu já retorno. Tá? Tranquilo, querido.
Beleza, Marlon. Já terminei, prof. Obrigado, Giovana. Tá? Daqui a pouco iniciamos. Eu também já terminei, tá bom, professor? Beleza, César. Na verdade é o Nero. Ah, perdão. Eu que ouvi só a voz. É o Nero. Desculpa, querido. E o professor, com relação ao vídeo lá da implementação, também já está postado, tá? Beleza. Então é só entregar, meu amigo. Posso entregar, então? Fechou, já vou fazer isso já, professor. À vontade. Otávio, ó, lembra daquela questão do que eu entreguei, acho que errado da outra vez, e ficou, sumiu, desapareceu, e depois eu achei e me desesperei? Eu quero entregar já, você consegue já me ajudar, ver se tá tudo ok? Posso fazer isso? Assim, aproveitar que você terminou, Giovana. Só me... Tá passando lixeiro, daí já viu, né? O caos fica aqui na rua. É assim, Giovana, antes de você chegar, eu tava... Antes de você chegar, eu estava combinando aqui com todos a seguinte. Hoje, né, claro, a gente tem a questão das apresentações e talvez não dê tempo de hoje eu conseguir ver todos os portfólios e coisas assim. Mas eu me comprometo com vocês, a partir de amanhã, você falar assim, Otávio, vamos marcar uma horinha comigo para você ver meu portfólio, para você me ajudar, ou mesmo pode por mensagem no Classroom, ou pelo WhatsApp mesmo, sabe? E nesse sentido, pode ser no final de semana também, porque assim, eu sei que por exemplo, a Nadir estava contando agora há pouco, ela mal chegou, abriu o celular, 30 mensagens de pai querendo resolver BO na escola dela, e assim, vida de diretor. Eu posso também... Professor, mas agora eu descobri o que aconteceu. O que aconteceu? Temos 2 pedagogas à tarde, faltou uma professora, 3 dias de atestado, outro professor que tem jogos, levou a turma para fazer o treinamento, sei lá, e daí deixaram 2 turmas na quadra, coisa que nós não fazemos. Falta de encaminhamento. Então. Tá aí o problema. Aí a gente é chato quando a gente não deixa, né? Nossa, eu tô por conta aqui. Não, eu imagino e compartilho da tua raiva, porque assim, você deixa tudo certinho, você sempre fala, não façam isso. Quando você sai, fazem. Encaminhem, levem para o laboratório, deem atividade, mas não levem quadra. Tem quizzes para fazer, tem aquele monte de apostila de recomposição de aprendizagem. Mas então, Giovana, então nesse sentido, o que a gente pode fazer? Amanhã, estuda um horário e me manda mensagem, Otávio, tal dia, que se pode esse horário? Daí eu sento e vejo com você. Mas eu vou conseguir, então, a partir de amanhã, sexta, sábado, domingo, claro, até segunda de manhã. A partir de segunda-feira à tarde, eu já tenho outros BOs. A ideia é que vocês, aquilo que eu sempre falo para você, né, não é a primeira vez, é para usar mesmo, tá, Giovana? Eu sei que você, sempre que você pode, manda mensagem, mas não tenha dó. Só de madrugada que, embora eu tenha insônia, que às vezes eu posso demorar para responder, tá bom? Não, nem tanto menos. Então tranquilo. Quero ver se amanhã à tarde a gente já consegue fazer isso. Estou esperando uma visita do núcleo amanhã ou sexta na escola, que supostamente diz que vão. Mas podendo, a gente já faz, que também já quero deixar alinhado para poder ir para Foz do Iguaçu semana que vem, com isso já resolvido. Ah, vocês vão semana que vem já? Vamos semana que vem já. Legal. Então, por isso que eu tô... Sim. Você vai viajar segunda?
nós viajamos, eu tô vendo com as meninas se a gente vai na segunda, porque hoje que nós descobrimos em que hotel nós vamos ficar. Da outra vez eu fui um dia antes, justamente para poder ficar com mais tranquilidade e tal. E dessa vez, hoje que a gente descobriu que hotel a gente vai ficar. Então, não sei se nós vamos conseguir um quarto um dia antes, porque começa na terça, né? Começa no dia 4. Não, no dia 5, né? Então, a gente queria ir no dia 4. Eu não sei se eu vou conseguir ir na segunda-feira, vou ter que ver com as meninas que nós vamos ficar no Rafaim. Identifica outra coisa, né? Ah, não, depois de 2 vezes em outros lugares, nós vamos ficar... Os humilhados sendo exaltados, né? Então, eu preciso conversar primeiro com elas para ver quando que a gente vai. Porque nós já tivemos a oportunidade de ir e ficar no hotel um dia antes, já, que eu achei que mais tranquilo. E também já fomos, saímos aqui da Lapa, a gente tem que sair em torno lá das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para poder estar em Foz do Iguaçu, mas lá porque a gente vai devagar, e para e tal, né? Mas só mulher no carro já viu, né? E das 3 da tarde, entre 2 e 3 da tarde, a gente chega em Foz do Iguaçu. Então a gente tá cansado também. Então por isso que eu gosto de preferir ir um dia antes. Neuza terminou, querida? Neuza, Cristiane, terminaram? O professor, não tô achando mais nenhuma implementação, sumiu. Já vejo lá, querido, tá? Professor, eu já coloquei antes lá no chat que eu já tinha terminado. Tá. Vi agora aqui, Não, beleza. Nossa, eu ia contar uma fofoca agora, mas não pode, tem que trabalhar. Eu vou ter que refazer, sabe? Agora tem que contar, não deixa nós curiosos, Otávio. Não pode ameaçar. Eu fui para Foz com um diretor, não vou citar o nome do diretor, porque daí não é constranger ninguém. Eu pensei que ia morrer. Ele tem um carro, que eu nem lembro, não é um Clio, mas é um carro, enfim, que é que você geralmente encontra, ele não encontra na versão sedã, ele tem um sedã naquele carro, mas ele ia a 130 por hora e o carro tremia todo. Eu pensei, e coloquei minha vida na mão de Jesus. Então, Giovana, vai com calma, vai aproveitando a estrada, para quando puder, porque eu só passei medo. A gente fez a viagem em 7 horas. Mas não precisa disso, não. Então, fique bem tranquilo. Deixa eu ver a questão do Nero ali e já voltamos. Vamos ver. Implementação, né? Dá uma olhadinha no teu drive, querido, para ver se não está na lixeira do teu drive, tá bom? Mas não entre em desespero, fique tranquilo. Vamos fazer a coisa recuperar, tá? Nero, não se preocupe que eu fiz isso da outra vez e a gente achou. Me desesperei também, fiquei quase louco, eu estava desesperado também, mais nervoso que eu. Mas a gente achou e deu tudo certo. Bom, pessoal, então, Nero vai me avisando, tá? E assim, então, seguindo, agora a gente vai fazer as implementações. Vamos fazer a apresentação das implementações. Então, como vai funcionar, tá? A gente vai ter entre 2 e 5 minutos. Dá uma olhadinha na tua lixeira do teu drive, querido, tá? Qualquer coisa me dá um grito aqui. Tá sem áudio. E aí, assim, como é que vai funcionar? Por exemplo, é evidente que eu geralmente deixo vocês falarem, mas a gente vai ter em torno aí de 50 minutos para fazer a apresentação das implementações. Daí, por exemplo, eu vou pedir para a Márcia começar, porque ela precisa sair daqui a pouquinho, né? Então, para ela fazer a apresentação da implementação, aí eu vou pedir, por exemplo, para a Neuza controlar o tempo dela. Aí a Neuza vai dizer o seguinte, quando der 5 minutos, que seria o prazo limite, a Neuza levanta a mão. Aí, mais um minutinho ali para a Márcia concluir, tá bom? Podemos fazer assim? Beleza, então a ideia é essa, tá? Fica a seu critério, daí fica a critério do apresentador, se quiser que eu mostre aqui, apresente o seu portfólio, ou se você quiser, você fica à vontade para apresentar, daí a gente combina na hora, beleza?
Professor, pode me deixar por segundo, porque fico meio nervosinha de primeira, assim, daí eu faço depois. E, na verdade, eu não estou com ele ainda aqui pronto, eu só vou mais comentar sobre ele do que apresentar daí. Não, assim, peraí, então vamos reformular um pouquinho também para não ficar tão chato. Tá. Se vocês quiserem, Otávio, eu não estou gostando do meu portfólio, fico um pouco inseguro, eu prefiro mostrar quando eu terminar meu portfólio, então o que a gente pode fazer? Não precisa apresentar, Otávio, o portfólio. Eu vou e explico, tá? Se vocês quiserem, podemos fazer isso também, porque a ideia da apresentação é você falar, troca de experiências. A imagem é importante, mas não é insubstituível, tá bom? Então, Márcia, em segundo lugar, vai começar, mas eu vou pedir, então, para aquelas cujo eu nem preciso olhar, porque eu sei que já terminaram. Ou é a Giovana, ou é a Glaci. Então, qual das duas pode começar, por favor? Pode ser eu, prof? Pode. Então, tá bom. A Glaci está mordida porque ela chegou em segundo hoje, sabe? Eu tô triste, professor. É que tive que resolver também um problema com umas mensagens aqui. Tá bom. Tô brincando, amor. Assim, se apresenta para mim, professor? Apresento. Então, Neuza, pode começar a contar aí os 5 minutos, tá? 5 minutos, beleza. Daí, quando ela bateu 5 minutos, aí você... Levanta a mão, pode ficar à vontade. Posso começar? Pronto? Pode começar, fica à vontade, querida. Tá, então assim, meu nome é Glaci, meu colégio é Castro Alves, no interior, aqui no interior, em Maripá, né? Então, assim, para mim começar, eu coloquei uma foto aí, são as 2 entradas principais, né? Essa primeira é a entrada dos professores e a segunda é a entrada dos alunos. Tem a terceira, que é do ônibus, eu esqueci já tarde, eu lembrei, podia ter colocado. Nos fundos nós temos do ônibus, né? Da próxima vez eu vou colocar. Então, assim, tá bem bonitinha, só que aqui a geada deu uma cortadinha, não tá mais tão bonitinha assim, não. Então, assim, vamos esperar que reviva tudo de novo. Pode continuar, prof? Tá, aqui eu postei 2 links aqui, os seus links que eu postei aqui. O primeiro é a recomposição do simulado que a gente fez, né? Eu fiz uma planilha para a gente estar acompanhando com os professores o resultado do 9º ano e do 3º ano. Então, assim, do CAED e da avaliação externa da Prova Paraná. Então, a gente fez e apresentou isso na semana nos 2 dias de estudo e planejamento, e em cima disso eu fiz meu vídeo, para a gente estar fazendo, como está trabalhando nesses dias agora que antecede a prova, que é em outubro. Nós já temos uma data, né, mas não específica da nossa escola. Depois do dia 12 de outubro, vai estar realizando a prova do SAEB. Então, o que a gente ainda pode estar trabalhando até lá? Qual é a ação que nós vamos estar fazendo? Então, assim, continuar também as observações em sala de aula, os professores vão estar me mandando atividade, inclusive eu que vou estar imprimindo, vou estar acompanhando tanto português quanto matemática do 3º ano e do 9º ano. Então, essa semana tá bem corrida, a primeira semana depois do recesso, e assim, eu estou vendo que os professores estão assim agitados, trabalhando para a gente estar atingindo nossos objetivos, que é a prova do SAEB. Então, eu também coloquei o meu IDEB de 2023 ali, e a meta que nós vamos estar querendo almejar para a nossa escola. Em cima disso, depois a gente trabalhou bastante no estudo e planejamento. Nós iniciamos o primeiro dia de estudo e planejamento, foi a abertura com o nosso chefe, ele fez a abertura juntamente com os professores. Eu fiquei feliz porque, como é uma escola pequena, eu tive bastante professores, né, para a gente estar trabalhando, porque geralmente, como tem poucas aulas, eles ficam um maior número de aulas, mas preferiram fazer na nossa escola, mas foi bem legal. Então, ali foi a abertura com o chefe. Pode dar continuidade, prof. E aqui a gente foi a programação. Daí teve um professor que me auxiliou ali
nos vídeos, né? E a programação do dia a gente fez, né? Foi passando, a gente teve assim, foi muito bacana esses 2 dias, como uma turma nossa. A gente era acostumado a trabalhar com 6 professores, dessa vez eu tive 13, né? Então, uma equipe boa, além de fazer as atividades, a gente respondeu todas no grupo, um grande grupo, a gente não fez grupos separados para estar respondendo as questões. Continuar. Aqui foi a hora do lanche, que a gente fez um lanche especial para os professores, né? Reunião pedagógica, que na verdade era só implementar nosso café, né? Aqui eu fiz uma lembrancinha com a foto de todos os professores, com a mensagem, né? Peguei a foto dos professores, fiz uma mensagem. Aqui deu a segunda foto, uma continuidade do nosso trabalho. Foi um grande grupo, assim, que a gente nunca desfez o grande grupo, sempre trabalhamos em grande grupo. Fechou 5 minutos. Só vou comentar um pouquinho assim, das fotos aqui. Pode ir passando, professor, que é a implementação das atividades. E o meu vídeo eu fiz dando a devolutiva para os professores de recomposição de aprendizagem, o que nós vamos estar realizando até a prova do SAEB. Então, assim, a gente vai estar realizando a atividade, eu imprimi os descritores que a gente vai estar trabalhando, então, essa atividade vai ser em cima desses descritores. Então, assim, foi eu e a pedagoga e os 2 professores, que os professores de português e matemática, tanto são do 9º e quanto do 3º ano. Então, eu aproveitei e fiz meu vídeo em cima dessa devolutiva para os professores no final da reunião da semana pedagógica, que são estudo e planejamento. No final do dia, eu aproveitei e fiz o vídeo com esses professores, juntamente com a minha pedagoga, porque no sábado a pedagoga já fez a cirurgia, que está com um problema sério de saúde, então aproveitei o embalo, já fiz tudo junto, toda a equipe com os professores. E obrigada, professor. Obrigado, querida. Isso que eu gostaria de retomar aqui, porque assim, uma das questões que sempre me pegam quando eu escuto as falas de outros cursistas, não só dessa jornada, mas das jornadas anteriores, é a questão do clima escolar. Porque, afinal de contas, às vezes é uma coisa simples. Tudo bem, eu aposto que deu bastante trabalho de pegar todas essas fotos, né? Todo professor que tem uma foto bonita, né, Graci? Pega uma foto, aí você escolhe uma fotinho, aí escolher uma frase que ajudasse para aquele momento, né? E daí foi assim, uma coisa assim, os professores que não vieram fazer a formação comigo, eu fiz dos inscritos. Todo mundo está pedindo, todo mundo quer para colocar no armário essa foto agora. Falei, vai, dá mais um tempo para mim agora. Sim, mas é isso. Pequenas ações fazem o clima escolar ficar adequado, porque a gente sabe do quão estressante tanto a nossa função, quanto eles que estão na linha de frente, às vezes com alunos que precisam dessa educação mais básica, né? Mas, enfim, obrigado. Agora, obrigado, Neuza, pela gentileza de controlar o tempo da colega. Vou pedir a Márcia, né? Era para ser a primeira, mas vai ser a segunda a ser apresentada, e vou pedir para Cristiane controlar o tempo dela. Daí, quando der 5 minutinhos, levanta a mão. Márcia, quer que eu poste ou não precisa postar, querida? Não precisa postar ainda, prof, mesmo porque com esse negócio da certificação aqui não está abrindo no meu Note. Então, eu estou ainda a fazer alguns ajustes e eu não estou com ele pronto para fazer a postagem, tá? Tranquilo, fazer a fique à amostra. vontade, pode começar o tempo. Então, o meu maior desafio no momento é manter a escola como seriada. Ela era multiano, esse ano ela voltou a seriar e corre o risco de virar multiano novamente. Então, entre o desafio de continuar seriada e melhorar a aprendizagem, esse é o meu maior desafio. Me invejei aí, copiei da Classi a questão da mensagem com a foto, também fiz uma mensagem com a foto, porque ela postou uns dias no grupo, falei, poxa, que legal. Só não usei a mesma frase e não coloquei um doce, eu coloquei um marca-texto junto na mensagem depois. Mas a ideia foi bem top, eu tirei de você, Classi. Tá? Então, assim, pensando nessa questão do desafio de melhorar a aprendizagem, já no planejamento, a gente fez um planejamento colaborativo, a gente retomou o planejamento
que havíamos feito no começo do ano, fizemos algumas alterações, discutimos o que deu certo, o que tínhamos que mudar. Nós juntamos as 3 escolas do campo aqui da cidade para fazer junto, então tem professores que são comuns às 3 escolas do campo, e a gente fez um trabalho junto o tempo todo, separado da escola da cidade, do centro, no caso, né? E conversamos bastante sobre a questão do trabalho colaborativo, na questão da recomposição acontecer, não apenas em português e matemática, mas todos os professores se sentirem responsáveis por recompor o conteúdo na sua disciplina, no seu componente curricular. Que eles retomem o conteúdo também e ajudem a controlar os erros, a dizimar os erros ou os descritores de menor acerto, para que a gente consiga suprir as necessidades dos alunos na aprendizagem, com esse objetivo mesmo. Usar a tecnologia a favor. A gente precisa usar a tecnologia, então vamos usar ela a nosso favor, nos beneficiar dela também, né? Procurar envolver a comunidade, a gente chama eles para reuniões periódicas, chama para reuniões individuais também, e às vezes a gente tem que fazer uma convocação para eles aparecerem na escola, porque os nossos pais, eles não são muito assíduos, assim, não vêm muito para a escola, então a gente tem que arrumar artimanhas também para que eles venham, e procurar a gente fazer atividades extracurriculares para que eles venham assistir, né? A gente, com as escolas do campo, a gente faz bastante esse trabalho da interdisciplinaridade e depois faz uma mostra de trabalhos também. É bem interessante e isso ajuda que os pais também vão para a escola para ver o trabalho dos seus filhos também. Acontece. O ambiente na nossa escola, no estudo planejamento, assim, o clima escolar é um clima muito bom. A gente tem realmente, assim, uma equipe que se trata como amigo, né? Porque a gente vê em muitos lugares, em umas escolas que tem mais professores, uma quantidade maior de professores, eles acabam quase que uns concorrendo ou ignorando outros, né? E nós, como somos um grupo pequeno, 12, 13 professores ali agora, nesse momento, os professores, eles trabalham junto, eles abraçam a causa. Tem um problema de matemática, todo mundo vai ajudar a trabalhar aquele problema. Tem professor de história, de geografia, que entra com atividade, então a gente está tendo, assim, uma ajuda melhor, com esses projetos interdisciplinares, para solucionar mesmo os problemas dos alunos. E monitorar, acompanhar, fazer feedback, conversar. Então, durante esse momento do estudo e planejamento, nós conversamos mais com eles e combinamos o que fazer agora nesses últimos semestres. Como nós não vamos fazer o IDEB, mas a gente tem a prova Paraná Mais e outros dados para a gente também alcançar, né, outras metas para alcançar, que cada um se empenhe para a gente alcançar uma média boa na escola, né, como escola também, porque do IDEB a gente escapou, né, nesse sentido, para a gente não fazer agora, mas de uma das escolas nossa do campo vai fazer o IDEB, então depende da quantidade de alunos que a gente tem da database ali, né, para fechar, mas outras duas não vão fazer. Então, assim, resumindo, buscar envolver pais, a família na escola, e que os professores se preocupem em ensinar. Foi esse o nosso maior foco agora no estudo planejamento e é onde que a gente trabalha o desafio também na implementação, que é melhorar a aprendizagem através do esforço coletivo. Deu. Obrigado, Márcia, mas foi ali, hein? Não, obrigado, Márcia, obrigado, Cristiane. Isso que a Márcia trouxe, né, de copiar do coleguinha, é isso mesmo, tem que copiar do coleguinha, principalmente quando são ações que funcionam, né? E eu falo isso e penso numa situação muito simples, que eu, quando comecei a diretora há 7 anos atrás, também tive que copiar muita gente, copiar muito trabalho bom. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, porque a Márcia comentou com a gente, foi que não precisamos inventar a roda, é só pegar ações que a gente percebe que estão funcionando em outras escolas. Gostaria de ter uma receita
de bolo para falar assim, ó, Nadir, ó, Glaci, ó, Márcia, façam assim, mas não tem. O que a gente tem é, de um lado, as experiências dos outros diretores, que estão testando coisas, que estão aprendendo coisas, e, por outro lado, o know-how que vem por parte de especialistas da área, seja os que estão nas nossas escolas, seja os que vêm, que estão na Secretaria de Educação, nas chefias, etc. Obrigado, Márcia. Agora eu vou pedir para o Marlon cuidar do tempo da Giovana, que a Giovana estava querendo falar ali, mas a Glaci já foi mais rápida no gatilho, e é assim que funciona no Velho Oeste, Giovana. Ai, Jesus amado, eu achei... O microfone mais rápido do Oeste é o da Glaci. Não, mas eu sou muito tagarela, acho melhor, não, vamos acalmar o coração. Giovana, quer que eu compartilhe, querida? Quero, faça uma gentileza. Não sei se eu fiz certo, porque eu fiquei escutando as meninas falar, não sei se a minha implementação está certa. Um minutinho. Enfim. Eu quero colocar mais 2 fotos ainda, que eu ainda que eu separei. E agora a pessoa quer colocar milhões de fotos. Então, essa primeira foto que eu coloquei ali, eu sou Giovana, sou diretora do Irma Bianchini, no CAIC da Lapa, que é uma escola urbana, uma escola regular, é uma escola de periferia. E eu coloquei ali uma sala, quando a nossa biblioteca funcionava, vocês têm mais ou menos uma ideia, eu sempre coloco foto externa, resolvi colocar uma foto interna para mostrar um pouco da nossa biblioteca. Então, pode passar, prof. Ali deve ter o desafio antes, ali a planejamentação. Como que eu planejei fazer isso? No segundo dia do encontro e formação, nós faríamos um momento para análise do plano de ação que havia sido feito no início do ano, para avaliar o que deu certo, o que não deu certo, o que deu tempo de fazer, o que ainda não foi feito, e dentro daquilo que já aconteceu, como que nós poderíamos manter, mudar, alternar, e o que não foi feito ainda, de repente, com tudo que já aconteceu no início desse primeiro semestre, o que nós poderíamos fazer com relação às próximas atividades. Quais são os objetivos do plano de ação? Claro, o bom andamento da escola, mas nesse ano principalmente a questão da recomposição da aprendizagem, a questão da frequência, a questão das provas das avaliações externas, do SAEB. Então, o objetivo maior é que tudo isso tenha um crescimento, né, ao final desse ano de 2025. O plano de ação foi discutido e foi reorganizado com a equipe da escola, com professores, com funcionários, a equipe pedagógica e diretiva, e foi um momento bastante interessante de debates e construção coletiva, porque tínhamos muito para discutir, que já havia sido feito, coisas que surgiram no decorrer e que não estavam no plano de ação e acabaram entrando, e que agora vão fazer parte da nossa continuidade. E nós, então, fizemos as discussões pertinentes quanto à questão da recomposição da aprendizagem, e refizemos o documento do plano de ação. Também temos vídeos e fotos. Vídeo e fotos. Pode passar, prof. Aqui nós, no nosso momento de estudo, um pedaço do meu pessoal ali, do nosso pessoal ali da escola, na sala de aula. Vocês podem observar ali atrás as carteiras colmeia, né? Como eu gostei de apelidar. Pode passar. Aqui, né, num momento que eu fiz 3 grupos para discutir, então, a questão do plano de ação. Então, aqui um grupo já organizado, mesclei professores e funcionários, porque senão fica só aqueles grupinhos, aí acaba-se, às vezes, não se tendo a noção, os professores não têm noção do que os funcionários estão falando e vice-versa. E essa colaboração, essa integração, eu acho que é fundamental, porque nós, como foi falado do clima escolar, nós temos um clima escolar bom, claro que sempre dá para melhorar, sempre tem um outro quiproquozinho para a gente, uma aresta para a gente parar. E dentro desse clima escolar também fiz depois eu quero colocar uma foto bonitinha do chocolatinho, só que eu coloquei além do chocolate com as boas-vindas, eu achei no Facebook, fiquei procurando aquele bonitinho que fala sobre aproveite que virão novos momentos. Eu comprei aquela balinha Mentos, colei nos papeizinhos, então a gente teve toda
Fizemos 3 cartazes para esperar os professores. Nossa, fizemos cartazes para nos esperar. Parece que nunca ninguém tinha feito nada. E aqui daí mais o outro lado da sala, que aparece o nosso pessoal. A foto ficou meio assim, né? Porque eu fiz umas fotos grandes, ficou meio achatada, mas acho que dá para ver. Próximo, fazendo um favor. Essa sou eu tagarelando, né? E essa foto que deu origem, daí depois vocês vão ver o vídeo, tô com a mesma roupa que foi no mesmo dia. E nós sorteamos uma professora, a professora de matemática, que foi, ela fez uma fala, né, mais ou menos entrevistei ela com relação a como é que foi a questão do plano de aplicação, como que foi discutir ali junto com os colegas a questão do plano de aplicação. Não estranho porque ela é carioca, então ela tem uma falinha, assim, uma falinha cantadinha, e ela é professora de matemática, e ela gentilmente aceitou, né, o desafio e foi ali conversar conosco. E ali foi eu fiz da Giovana. Oi? Foi o tempo da Giovana. Já acabou. Tá tudo terminando. Tá, obrigada, Marlon. E ali, pode passar, prof. Ali eu coloquei um link, o plano de ação, como ficou agora, com todas as reformulações que foram feitas, com todas as análises, para a gente ver se a gente chega no final do ano e consegue colocá-lo em ação. Ele tá ali no link, para quem quiser acessar também, se o professor quiser, também fique bem à vontade para dar uma bispada e conversar ali conosco. Então é isso. Obrigada, Marlon. Obrigado, Giovana. Isso que a Giovana trouxe, assim, novamente, clima escolar, né? É uma coisa que a gente sempre, como diretor, eu acho que é o sine qua non de toda a escola, poder trabalhar com tranquilidade, trabalhar com qualidade, e melhor ainda, com produtividade, e começa pelo clima escolar. Por isso não é à toa que a gente perde um tempão procurando foto, procurando, como você colocou ali, a questão do Mentos, né? Na minha escola a gente deu um chocolatinho com talento, entendeu? Exatamente, pensando para, né, a gente, né, saber que o dia a dia deles não é fácil. Mas, novamente, pessoal, eu destaco aqui que essa tua fala de trazer a professora da disciplina, né? Isso é importante para ela também, embora ela não esteja na gestão, ela perceber que faz parte da equipe, né? Porque eu vejo, quando eu estou fazendo essas falas, infelizmente, tem algumas pessoas que ficam só no celular, ficam só querendo meio que finja que eu não estou aqui, que é até às 17 horas, quando der o horáriozinho, que ninguém vai ter problema. Sendo que é o contrário, não se trata de querer ter problema, mas se trata de que a gente construir uma boa equipe para fazer um bom trabalho. Mas agradeço, Giovana. E só um pouquinho, daí depois do plano de ação, daí tem o videozinho, daí que eu coloquei lá, desse momento daí. Sim. Aí, no caso, o movimento de todos vocês nessa nossa dinâmica, nessa nossa tempo para ver, tá? Não, eu coloquei para assim, eu sei que não vai dar tempo, senão mas ali a gente ultrapassaria o tempo. Mas depois fique tranquilo que eu vou olhar com muita qualidade, tá bom, querido? Comentando. Agora eu vou pedir pro Nero, e Nero, achou? Professor, eu achei, eu só não sei como fazer para trazer ele de volta. Eu vou descobrir e vou te passar, tá bom, querido? Eu vi que achou lá numa pastinha também, né? Eu achei no Drive. Isso, tá lá no Drive. Então, sim, eu fiz uma cópia também, just in case aqui, né? Porque vai que some de novo. Daí eu vou tentar achar um jeito lá para colocar novamente para você, tá bom? Fique bem tranquilo, mas... eu já fiquei chateado já. Falei, trabalho lazarento e o negócio sumiu. Fique tranquilo. Já que eu sou ansioso, isso aí não vai sair da minha cabeça enquanto eu resolver. Mas fique tranquilo, Nero. Eu te garanto que amanhã, ó, eu ia falar no fio do cabelo, porque eles não tem, mas no fio do bigode, amanhã tá no teu portfólio. Fique tranquilo, querido. Daí eu vou pedir pro Nero controlar o tempo do Marlon. Aí o Marlon apresenta pra gente. Marlon, você quer que eu poste... 5 minutos. Marlon, você quer que eu poste alguma coisa ou não precisa? Não, eu não tenho nada dele ali, eu tô fazendo um paralelo primeiro. Beleza, tranquilo, querido. Eu vou colocar só uma figurinha. Não tenho nada mesmo lá, eu terminei o portfólio ontem, deixei ele prontinho, tá? E não mexi nele, eu estou fazendo totalmente um paralelo. Arquivos de foto, de plano de ação, estou deixando tudo separado.
Tá? Mas nós, apenas vou falar rapidinho, assim, por cima, como foi o nosso aqui. Nós começamos, no dia anterior, nós temos uma reunião com os pedagogos que viriam, porque eu tenho uma pedagoga que não vem, ficou lá com o Nero, mas ela é do Nero também. Mas daí a gente reuniu as duas pedagogas aqui para nós fazermos um roteiro do que para trabalhar para ninguém fugir daquele assunto, do que foi programado para o grupo para o estudo de planejamento. Então, nós começamos com a atividade do... Como é que é? Não é ali de todos ali se... fugiu, falaram um monte aqui agora, fugiu a palavra. Bem no início que tinha lá, que era para fazer uma atividade onde todo mundo cumprimentou todo mundo, foi todo mundo trocando. Nós começamos com o café, então foi assim, foi feito primeiro uma dinâmica para todo mundo se entrosar. Nós também tivemos a presença para poder falarmos da recomposição, veio na escola a nossa madrinha, não sei se os outros núcleos têm, mas nós temos uma madrinha do núcleo, que é funcionária do núcleo, que é a nossa madrinha pro IDEB. Então, ela também veio participar e veio somar de tudo aquilo que a gente foi fazer de programação para o IDEB. Né? Até foi uma sugestão dela, umas reuniões mais constantes para que fosse chamado pais para comparecer mais na escola, não deixar assim, fazer uma conscientização. Uma parte que já estão até colocando em prática, e botamos o Grêmio também no rolo para fazer, então o Grêmio inclusive vai fazer vídeo incentivando os alunos a virem fazer a prova do SAEB, né, para puxar as coisas, puxar os alunos para não fazer. E tem umas outras coisas, mas eu não tenho aqui comigo o que eu fiz, infelizmente. Beleza? Tranquilo, Mário. É isso daí. Tranquilo, querido. E isso que você trouxe, que eu gostaria de destacar na sua apresentação, foi a questão dessa madrinha do SAEB. Porque, assim, eu sei que parece um negócio meio besta, tá? E desculpa a expressão besta, porque eu sei que, dependendo das palavras, podem ser mais complicadas. Mas, enfim, imagine a seguinte situação, que um personagem ou identificar algum evento com uma pessoa faz com que isso se torne humano. Não é à toa isso que a propaganda descobriu lá no começo do século XX, que depois o Brasil utilizou, tem o famoso Zé Gotinha, não é à toa. Como que eu faço as pessoas verem a questão da vacinação? Eu dou uma figura para ela. Então, isso que o Marlon fez na escola dele sempre faz todo sentido. Embora depois ele vai ter que contar com detalhes como é que funciona a madrinha do SAEB, para passar as dicas para a gente. Mas a ideia é essa, ele personificou um determinado evento. Obrigado, Marlon. Aí agora, vou pedir para o César acompanhar os 5 minutinhos. Ana Dir, você consegue falar agora, querida? Eu sei que você está resolvendo os teus BO aí. Acho que não, ela nem está me ouvindo hoje. Consegue? Pode falar, Cristiane, cadê você? Aqui, pode falar, querida. Deixa eu, sou ansiosa. Tá bom, então vamos lá. O César controla os 5 minutos da Cristiane. Faz favor, querido. Pode ser, mas César? Você quer que eu apresente, minha amiga? Eu apresento, eu apresento. Pode ficar à vontade, querido. Oiê. Oi. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo. Tá, então... Clique em apresentação de slides ali. Pois é, pera lá, deixa eu tirar meu... lá, vai lá. Uhum.
Então, pessoal, eu vou comentar, então, como foi o segundo momento lá do segundo dia, né? Então, primeiro que essas fotos, né? O que pedi a foto lá, uma foto especial, e o mais especial, na minha opinião, são os alunos. Me dou muito bem, gosto, sabe? Eu tenho um relacionamento muito bom com eles. E aqui abaixo eu tenho uma foto não muito boa, foi a que eu consegui ali, porque a janela atrapalhou um pouco, da nossa equipe gestora, né? Aqui o único homem é o meu diretor auxiliar, eu e as pedagogas. E do lado, a tutora do núcleo, que ela só ajuda, sabe? É quase uma... Você tem a madrinha lá, Marlon, que ela é meio que uma fada madrinha para nós. Então, ela é a Graziella, é uma pessoa especial e iluminada, sabe? Aí, aqui eu fiz lá, né, o meu antes, né, então a gente eu iniciei, né, fazendo ali analisando o plano de ação, né, e eu fiz uma dinâmica ali, também no segundo momento, onde eu fiz várias frases, cada uma com um bombom, então as pessoas iam até a frente, escolhiam, né, tinha um tempinho para ler uma frase, e escolher para quem que se encaixava ali, quem ele queria homenagear de certa forma. E foi assim um momento bem emocionante, foi muito legal. Eu aqui recebi, eu estou com essa calça de cor clara, com a camiseta preta aqui à direita, de uma agente, da agente educacional mais antiga da escola. Nossa, ela falou, se emocionou, então foi assim muito legal mesmo, para todos nós. Aí eu fiz uma coisa diferente, eu optei por fazer assim, eu transformei todos os slides, eu nem usei os slides, né, do segundo momento, do segundo dia, transformei numa planilha, onde eu coloquei na primeira coluna os dados do plano de ação, né, ali os dados, porque a princípio tinha a frequência, né, a porcentagem de frequência do final do ano passado, depois tinha de aprendizagem, e levei os professores, então, para o laboratório de informática, que a gente nunca tinha feito, sabe? Sempre aluno que vai utilizar. Mas, assim, colocá-los ali, cada um diante de um computador, eu nunca tinha feito. E daí eu projetei lá na parede, onde dá para ver, né? Essa planilha que eu, inclusive, tive que mostrar ali, por incrível que pareça, como acessar o BI, né? Presente na escola. E ali acima, agora ficou meio fora de ordem para explicar, mas é o depoimento, é o feedback ali de uma professora, né, com relação à minha implementação. Nem era para passar. Então, ali sou eu, né, conversando com os professores, mas assim, o que eu fiz de diferente, que vale a pena, esse é o plano de ação do início do ano, foi essa planilha, pessoal, olha, hoje até a tutora esteve no colégio, ela gostou bastante, falei, olha que Grazi, que legal, né, que eu fiz, e ela gostou. Então, assim, ó, aqui essa frente de atuação frequência escolar, como eu disse, ó, resultados em 2024, né, coloquei por turma, todos eles, aí ali na segunda, entre aspas, né, na segunda coluna rosa, vamos dizer, resultados até o momento, né, de julho. Então, eu deixei em branco, essa parte que tem verde e vermelho, eu não preenchi, repeti as turmas, e daí pedi para os professores acessarem o BI ali, né, e eles iam me passando os resultados. Eu coloquei uma fórmula ali, né, como objetivo para 2025 ali, elaborado, estipulado no início do ano, era manter a frequência de cada turma acima de 90%, então na fórmula, quando atingia 91, né, ele já ficava verde, e quando estava 90 para baixo, vermelhinho. E aqui na frente, né, o objetivo foi alcançado, sim ou não, né, em seguida, as ações propostas para 2025, elaboradas no início do ano, então eu coloquei todas as propostas do plano de ação, a gente foi lendo juntos, né, e na última coluna ali do slide, olha, era então se as ações estão sendo desenvolvidas, qual que era a situação até o momento. Aí, vocês lembram que no slide tinha 3 opções, era deu certo e vamos manter, né, precisa ser ajustado ou fortalecido, e a última opção era se precisava ser substituído, se eu não estou enganada. Então, eu coloquei no slide também essas 3 opções, eu lia cada ação, e em conjunto, né, a gente já ia, os professores iam lá optando se, e daí, vamos manter, funcionou, vamos substituir, e eu já selecionava aqui, e quando era caso de substituir, eu tenho uma outra aba na planilha que a gente já ia digitando as adequações, né?
Deixa eu ver, Otávio, aqui rapidinho, não sei se o meu tempo já está estourando. Aqui, olha, vou compartilhar aqui bem rapidinho. Então, na verdade, já estourou, né? Estourou. Porque, na verdade, era essa aqui, ó. Essa planilha, ó. Então, aqui eu coloquei, sabe, olha, se fosse o sim, não, sem parâmetro, deu certo. E isso aqui agilizou bastante. Eu já estourei, né? Fazer o quê? Parece que vai ser tanto tempo. Mas é isso, deixa eu só dar uma olhada. Ah, não, é isso aí. Daí fiz, olha, só mais isso aqui. Eu fiz uma tabelinha para que o professor realmente, né, participasse. Então, a gente fez ali para analisar os resultados do SAEP, agora da primeira edição, eu fiz para que eles preenchessem aqui, ó. Então, se ele tem a turma do primeiro A, primeiro C, depois segundo B, então eu pedi para que cada professor colocasse aqui qual que é a nota da rede, qual é a nota da escola, né? Então, é lógico, por disciplina. Então, ele meio que foi obrigado a escrever ali, nossa, a minha turma, né, primeiro A, na minha disciplina, acertou, sei lá, 30% apenas, né, porque o professor sentou ali igual aluno, né, pessoal? Se deixar, eles começam a conversar e ninguém nem liga. Então, eu quis dar meio que mão na massa ali para que eles realmente participassem, e gostaram bastante, eu achei bem proveitoso. E é isso. Obrigado, Cristiane. O que eu gostaria de pegar o que trouxe a Cristiane é exatamente a questão do utilizar evidências, tá? Porque, assim, eu estava conversando com a nutricionista que vai na minha escola da empresa e eu vou mudar um pouquinho o foco, mas eu já volto para a Cristiane. E assim, ela me colocando, eu tô com dificuldade na tua escola, porque a gente sabe como é que é, elas são pessoas muito boas cozinheiras, mas assim, não vem mexer comigo, me deixa fazer meu trabalho, não vem mexer no meu queijo, vamos usar essa expressão que até eu tenho famoso. E eu falei com ela, vamos pensar em alternativas, daí ela chegou com essa, Otávio, eu vou semana passada, eu vou na tua escola e vou apresentar um antes e um depois. Aí, quando ela fez isso, elas ficaram mais maleáveis. Não resolveu 100%, mas ficaram mais maleáveis para o aprendizado que, se é um nutricionista, tem um saber, é sobre comida, vamos falar. E o saber que elas têm também não é desprezível, mas é de outra sorte. Mas, enfim, não quero entrar nesse método agora. Mas elas perceberam, a partir de evidências, como o trabalho da nutricionista lá fez o trabalho delas ficar qualificado. Tirar a mão da câmera, parece italiano, né? Mas ficar maior qualificado. Então, nesse sentido, o que a Cristiane mostrou ali pra gente, quando ela pegou, veja, temos esses indicadores aqui, será que a gente alcançou isso aqui? Isso são evidências. Nós estamos partindo daqui, estamos no meio do processo, ainda não chegamos a colar. Então, assim, na educação, não é nova a questão de tratar de evidências, mas eu penso que quando a gente pensa do ponto de vista com método, a gente consegue alcançar, porque não é um passo que eu estou percorrendo sozinho, que eu estou tateando e não sei para onde vou. Não, o método pressupõe um percorrer de um caminho, que é propriamente o que significa etimologicamente a palavra, né? Mas isso não vem ao caso. O que interessa para a gente quando a Cristiane, e agradeço pela apresentação dela, trouxe isso, ela mostrou claramente, olha, se eu quero alcançar determinadas coisas, ou seja, o IDEB, a meta do IDEB, nós temos um caminho a percorrer. Não é a gente fazendo um monte de tique-trique, de ficar falando, não, vamos fazer, você não sei qual o caminho a ser percorrido. Novamente, obrigado, Cristiane. Agora, então, vou pedir para a Márcia cuidar do tempo do Nero, por gentileza. Nero, você consegue apresentar ou quer que eu apresente, querido? Professor, eu não sei o que eu mexi lá, que eu já consegui colocar de volta. Perfeito. Então, ali, eu já entreguei, se o senhor puder colocar ali, eu não estou muito concentrado hoje, meu TDAH está batendo. Se o senhor puder apresentar ali para mim algumas coisas. Apresento sim, querido, fique tranquilo. Veja lá, agora tá de boas lá, né? Achou, né, profe? Olha lá, ó. Bem tranquilo, meu amor. Ufa, agora já posso até dormir.
Fique à vontade. Daí a Márcia, por gentileza, faz a controle do tempo, por favor. Tá, então assim, eu trabalho ali no município de Pinhais, que fica o núcleo da área metropolitana norte. Então, assim, é uma escola de periferia, nós temos, assim, bastante dificuldade, bastante alunos carentes. E a volta, né, para esse segundo semestre, a gente organizou de uma maneira diferente a acolhida dos professores, justamente pensando nessa... Eu não vou ler muito aí, professor, tá? Se o senhor quiser mostrar as fotos, tá? Então, assim, a gente pensou muito no clima escolar, que é uma das coisas mais difíceis de serem trabalhados, né, dentro da escola. Então, assim, agora é o 3º ano que a nossa escola está com o ensino médio. Então, assim, a rotatividade de professores é muito grande. Então, para você fazer com que a equipe fique coesa e trabalhe junto, assim, coletivamente, é muito complicado, porque professores têm 2 aulas aqui, tem 3 aulas lá. Então, a gente pensou muito na acolhida. Então, os professores têm uma certa resistência. Então, sempre eles querem chegar e fazer o dia de estudo e planejamento na sala dos professores. Eles não querem sair de lá. Até porque, assim, poucos, em torno de 15 professores fazem ali na escola, né? Então, eles têm aquela resistência. Ele estava frio, eles queriam ficar na sala dos professores e tal. E nós, assim, a equipe gestora pedagógica ali, a gente pensou em deixar um pouco desconfortável para eles, né? Então, a gente, como nós temos um refeitório bem grande, então a gente preparou para eles. Então, a gente fez um tema de festa junina ali, montamos o layout, né, a disposição das mesas, a gente fez em U para que todo mundo, né, pudesse se ver, pudesse interagir, pudesse compartilhar, para eles terem essa experiência, né, de como é diferente, assim, porque na sala de aula a gente ainda encontra muita resistência do professor trabalhar com a turma com organização diferente. Hoje menos, mas ainda existe muitos professores que só têm a resistência e querem trabalhar só da maneira tradicional. Então, foi bem bacana. A gente era um café meio comunitário, né? Então, cada um trouxe a sua contribuição. E a gente começou, assim, pensando muito no clima. Na verdade, eu procurei ouvir bastante, né? Porque a gente fala, a gente cobra, né, logo de início. Então, eu ouvi bastante as demandas, dificuldades que eles têm, né, encontrado para trabalhar dentro da escola, para trabalhar com os alunos, que a dificuldade é grande, a cobrança é muito grande. Então, é o espaço de fala deles. Então, foi bem tranquilo, foi muito gostoso, assim. E, assim, a equipe que geralmente faz é uma equipe muito coesa. E eles, a proposta, assim, a dificuldade era deles trabalhar interdisciplinarmente, né, com as crianças ali, principalmente pensando nessa questão do SAEB, que eu coloquei como um desafio também lá, professor, que eu tinha. Então, alguns professores já estão menos resistentes, já até eu não consegui colocar ali na implementação, porque eles não terminaram, mas o professor de português, artes e história estão fazendo um trabalho muito bacana, né, em conjunto com os 9º anos, se eu não me engano. Está sendo um trabalho bem legal, sabe? Então, assim, teve o pessoal aqui não sei, na região de vocês, mas também teve um acompanhamento do pessoal do núcleo, né, que veio, esteve presente, elogiou ali as nossas atividades. E um vídeo, eu não sou muito de postar vídeo, mas o importante, a gente vendo as fotos, né, a gente conseguiu trazer, envolver a todos, os professores, os funcionários, os ADMs, o pessoal da cozinha. Então, a gente trouxe todo mundo para esse momento, para realmente fazer com que a escola fosse, assim, acolhedora para todos. Porque a gente sempre pensa muito nos professores, né? Mas eu acho que toda a equipe dentro da escola, ela faz com que tudo aconteça. Então, aqui são algumas fotos, alguns ficou livre, né? Se eles quisessem vir caracterizados, e foi bem bacana, assim, o trabalho, foi bem importante. Aí, mas está frio e tal, mas no final, daí o café ficou lá durante o período da manhã e durante o período da tarde. Então,
foi bem diferente, assim, foi bem legal, foi bem produtivo, sabe? E é isso, professor. Daí teve uma levada aí de professores que chegou agora, que assumiram agora, sabe? As atividades que foram propostas, inclusive, pela mantenedora, elas tiveram boa aceitação, assim, sabe? Os professores fizeram, se envolveram, foi bem legal, foi bem bacana. Assim. E aí a gente deu também uma lembrancinha para eles lá, daí estava eu não fiz com foto, né? Eu não tinha, meu bolso não permitiu, mas a lembrancinha sempre teve no final, e dessa vez a gente deu me fugiu a palavra, foi um sabonete líquido, dentro de um frasquinho assim, envolvido, e a gente deu para cada um. A gente sempre pensa um presente útil e a gente tenta mudar um pouquinho, então foi bem bacana. Né? E eles se sentiram acolhidos. A equipe é bem boa, eu sou suspeito em falar, mas minha equipe é bem bacana de se trabalhar. E é isso, professor. Obrigado, Nero. Obrigado, Márcia. Então, assim... E deu certo lá agora, né? Então, estou sossegado. Fique tranquilo, cara. E o vídeo quem fez, eu pedi a professora ficou nervosa, lógico. Eu pedi um feedback para um prof, né? Falou, professora, o que você acha de falar e tal? E aí o vídeo é dessa professora falando a respeito desse momento que teve. Beleza, obrigado, Nero. Obrigado. Assim, quando a gente está como gestor, talvez eu não possa fazer um discurso falar sobre todos, mas eu falo talvez mais em mim nesse caso. Quando a gente está trabalhando como gestor, uma das dificuldades que a gente tem é a sensibilização dos nossos docentes para algumas demandas, né? E eu penso que, como trouxe o Nero, assim, essa questão de, como outros tantos colocaram a questão do clima escolar e após que fizeram suas dinâmicas, quando o Nero faz ali, eu vou até aproveitar que está aberto aqui, faz uma dinâmica que utiliza o lúdico como forma de convencimento, porque ao final de cabo a gente está convencendo os nossos professores, estamos, né, trazendo com determinada intencionalidade eles para um determinado assunto, faz toda a diferença. E isso funciona dos 3 aos 90 anos. É evidente que a abordagem de como vai ser essa dinâmica, como a gente vai analisar essa dinâmica após ela terminar, vai depender. Não é a mesma coisa tratar com professores, técnicos do saber nas suas respectivas disciplinas, uma criança de 6 anos de idade, isso é óbvio. Mas o lúdico é sempre um gancho muito importante para a gente conseguir os nossos interesses assim, pedagógicos. Nesse sentido, então, eu vou pedir... Ana Dir, você está me ouvindo, querida? Ô, querida. Tô. Tá bem aí? Tô. Tá, beleza. Vou pedir para você contar 5 minutinhos para a Neuza, que tá ali, acabou o chimarrão dela, ela tá meio triste, para ela marcar 5 minutinhos para ela apresentar. Neuza, com ou sem apresentação aqui? Sem apresentação, porque não tem nada na minha implementação ainda, tem, né? Sim, tem sim, só que você é modesta e não quer falar. Mas ok, querida, eu vou colocar aqui, só um minutinho. Tem não. Então, posso começar? À vontade. Então, assim, a questão, lógico, né, como todo mundo falou, a recepção, né, tanto do primeiro dia quanto do segundo, né, foi com uma mensagenzinha, no segundo dia também, e assim, quando foi falado o plano de ação, né, que a gente tem que fazer essa implementação, já um dia anterior a gente já havia conversado um pouquinho, que a gente usou bastante o material também enviado pela CIED, e um dos trabalhos que nós fizemos em relação a esse material, nós usamos a taxonomia de Bloom e mais aquela leitura em camadas, onde cada professor ele levou uma prova sua, que ele aplica em uma turma, e ele teve que fazer uma análise se tinha todos os itens, por exemplo, lá da taxonomia. Tirando a parte de criar, né, professor? Porque dessa parte de criar já é mais, né, é uma avaliação. Então, foi assim, foi bem bacana, né? Foi bacana porque eles ficaram assim, nossa, a minha só tem a relembrar.
a minha não tem isso, então, assim, foi bem bacana. Então, a gente comentou também de colocar essa parte no plano de ação. Aí, lógico, analisando o que deu certo e o que deu errado, né? Porque daí, nesse meio, como alguns colocaram, a gente deixava um cafezinho, deixava um chimarrão, aí tinha um pirulito, assim, para dinamizar um pouquinho mais, né? Então, assim, foi bem bacana, porém, dessa vez eu tive um número pequeno de professores, nós estávamos em 10, né? Já é uma equipe pequena, né? Então, mas estávamos em 10 e tudo está certo, e a gente trabalhou com eles, né? Então, deixa eu ver, falei da taxonomia, analisar. Aí, depois, nós pegamos uma atividade de porcentagem, onde todos tiveram que participar e fazer uma leitura e ver o entendimento de cada um, professor. Eu só não lembro agora que eu deixei o meu caderno na escola, e eu fiz umas anotações agora rapidinho. Qual que era o descritor, né? Então, assim, a gente percebia que cada um tinha um ponto de vista. Então, a gente já colocou em relação a isso, e em sala de aula, como que o aluno tem, seu professor só fica falando? Coloca um cálculo lá. Ele faz... Não, ele vai lá e explica. Então, a gente frisou bastante também no lúdico, nessa questão do lúdico, de pegar e trabalhar o lúdico. A gente encomendou um banner que lá também mostra a questão das porcentagens juntamente com a fração. Né? Então, não chegou ainda, mas está por vir, tá? Aí, falando na hora de implementar os erros, aliás, as mudanças que a gente vai fazer lá no plano de ação, a gente disponibilizou para os professores, cada um colocar da sua disciplina, ele mesmo tem que digitar. Nós colocamos no Drive, aí o professor vai colocar lá o que deu certo na minha disciplina e o que não deu certo na minha disciplina. Então, eles vão ter que fazer essa parte, por disciplina. Lógico, eu e as pedagogas, a gente entra com essa parte pedagógica, mas cada professor. Por quê? Por que nós decidimos, eu e as pedagogas? Pelo fato de que é fácil eu ficar falando e alguém anotar, né? Aí eu falo alguma situação, tipo, tá, mas o que deu? Então, só a gente vem com as ideias. Então, dessa vez, eles tiveram que colocar as ideias deles em prática, né? Isso foi algo que a gente fez diferente. Tá, daí até nós pensamos não, os professores comentaram da gente colocar aqueles cartazes dos verbos que nós podemos utilizar quando a gente trabalha com a taxonomia de Bloom. Né? Nós vamos fazer isso. E daí tudo isso nós juntamos lá com os professores de recomposição. Então, professor, nem sei se tem mais, acho que deve ter mais, mas eu não estou lembrando, porque eu deixei meu caderno na escola. Teria mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Nossa equipe também, ela é parceira, graças a Deus. Deus é pai, não é padrasto, quem diz, né? Uhum. Mas, Neuza, obrigado. Isso que você trouxe, novamente, ninguém está aqui para inventar a roda, mas o que eu gostei é que você deixou muito claro e fez as ações dentro da sua escola pensando na taxonomia de Bloom. Que, de fato, quando a gente pensa nela, com o peso que ela tem, considerando a aprendizagem humana, criar é a última lá. Quem é que a gente se duvidar, assim, se a gente fosse colocar com um C maiúsculo, que significa se criar, a gente vai dizer assim, sabe quantos da humanidade alcançaram isso? Né? Mas é evidente que mesmo com essa reflexão que você trouxe para a gente, você fala, não, mas como é na sua disciplina? Como é que você faz a sua disciplina? Você traz alguma coisa, um determinado conteúdo, uma determinada forma, uma determinada maneira de interpretar a forma da aprendizagem dos nossos estudantes, mas com vistas à forma que o professor está trabalhando em sala de aula. Traz ele a reflexão. Mas obrigado, Neuza. Agora eu vou pedir para a Giovana contar 5 minutinhos para mim e para a Nadir,
que agora eu vejo que está mais tranquila, né, Nadir? Já mandou as mães catar coquinho debaixo de bananeira, né? Você quer que eu apresente, Nadir, ou você apresenta, meu amor? Sem áudio. Apresentar slide? Você quer que eu apresente aqui para você? Apareceu aqui, professor, ou não? Opa, ainda não. Deixa eu tirar o meu aqui, peraí. Tá. Mas eu tenho que saber fazer, né? Mas qualquer coisa eu faço aqui, querido. Fique tranquila. Compartilhar, daí ele... Isso, vai compartilhar, daí você escolhe a guia do Chrome. no Direfor, né? Isso. Direfor, abrir visualização detalhada. Acho que não deu certo, professor. Fique tranquila, querida. Já abri aqui o seu. Vou compartilhar agora. Tá. Tá bom, prof. Obrigada. Opa, compartilhar errado? Não compartilhou, só que tá meio pequeno ali. Sim, eu peguei Maior, errado. Foi mal. Você tava não vou enxergar. Não, tranquilo. Já. Vamos começar então, prof. Fica à vontade. Então, aqui eu sempre coloco essa foto, nós amamos essa foto, nossa escola ficou muito boa com o portal que a gente fez, né? Inclusive por causa da questão da segurança, essa questão a gente sempre põe essa foto aí, como referência do João Paulo. Tá, pode passar, prof. Então, eu vou comentar só do primeiro dia, que a gente acabou esquecendo de tirar foto na correria da acolhida, mas a gente fez uma acolhida no segundo dia também. Só que no primeiro dia a gente preparou uma cesta linda com um bombom que eu comprei da Nestlé, a gente pôs um bombom e pôs mensagens de acolhimento e valorização de cada um. Aonde lá estava escrito você é especial, você ilumina meu dia, teu sorriso encanta, sabe? Tua energia positiva, né? O teu entusiasmo faz a diferença, tá? E aí a gente entregou esses bombons e eles deveriam ficar com essa mensagem, porque lá numa altura, no primeiro dia, eles iam doar para escolher alguém para dar essa mensagem para poder dar um abraço. Porque foi trabalhado o clima escolar nesse dia, né? Aí depois, do abraço, de acolher o outro, quer dizer, nós acolhemos e ele teria que acolher alguém. Só com o cartãozinho, o bombom ele ia ficar com ele, tá? E aí depois nas fotos eu vou mostrar onde a gente expôs daí nós colocamos descolar e fizeram um muralzinho, tá? Agora vamos aqui para nossa implementação, que foi o primeiro, professor, acho que é antes. Aí. É aí, professor. Então, tá. Então, primeira coisa, o que a gente fez? Enquanto equipe, aqui tem a vice-direção, eu e a vice-diretora, a gente fez uma análise do plano de ação para ver o que a gente havia cumprido dentro das frentes do plano de ação, né? Levando em consideração a frequência escolar, a aprendizagem, as avaliações externas, né, e a recomposição da aprendizagem. E aí a gente fez aquela análise dentro das questões aqui propostas, né, o que já foi implementado, os avanços, os desafios, né, e o que precisa ser mantido e ajustado e repensado. E quais seriam as 3 prioridades pedagógicas centrais para o segundo semestre. Então, a gente preparou isso num slide, né, e para daí apresentar para o coletivo ali no segundo dia, né, que seria ali para os professores, né, nós seguimos toda a questão do layout, de formação de grupos, né, já iniciamos com a formação de grupos da seguinte forma, nós preparamos uma mensagem bem singela para o segundo dia e um bis, tá, a gente colocou assim, planejar é amar, entregamos para cada um e eram 4 cores, e as cores tinham uma intencionalidade, seria a formação dos grupos, tá? Por cor, né? Cada grupo tinha uma cor e quem pegou a cor, digamos, amarela, rosa, azul e verde, teriam que ficar no grupo de acordo com a cor, né? Então, aí o layout funcionou muito bem, tá? Pode passar. Aqui segue o link.
Acho que é esse aí. Segue o link dos slides em análise, né? Vou abrir aqui. Abre para mim, prof, por gentileza. Então, análise do plano de ação, né, de 2025. Então, as frentes: frequência escolar, aprendizagem, avaliação da prova Paraná e Saeb e a recomposição das aprendizagens. Então, as 4 frentes, né? Então, o que nós implementamos, o que a gente mostrou para os professores ali, do que a gente implementou, né? Então, dentro da frequência, as buscas ativas diárias feitas pela direção, né? Contato com as famílias, então esse é diário, né? A frequência nossa está consolidada, mantendo um índice acima de 90%, quer dizer, teve resultado. A gente também fez entrega de boletins para ter contato com as famílias, para conversar com as famílias, tá? Inclusive. 1 minuto, Nadir. Falta 1 minuto. Ai, senhor, não vai dar tempo. Atualização. Aí nós temos as nossas ações da frequência, tá? E aí pode passar, então, senão não vai dar tempo. Misericórdia. É muita coisa. Tá. Que desafios e obstáculos enfrentamos? Engajar todos a questão da observação de sala de aula, a questão do layout, que nós temos dificuldade em alguns professores, tá? A interação e a participação dos estudantes de forma efetiva, tá? E a melhoria da qualidade de aprendizagem em turmas, ponto de atenção. Isso a gente colocou como ponto de atenção no nosso plano de ação. Próximo. É isso? Não, tranquilo, vamos lá. Tá, e aí o que precisa ser mantido e ajustado? E aí, deu tempo. O que precisa ser mantido e ajustado, eles fizeram lá no final. Cada grupo, que eram 4, construiu para a gente acrescentar no plano de ação para o segundo semestre. E tem as fotos agora que eu não vou poder mostrar. Prof, você é muita coisa. Tudo bem? Acabou meu tempo? Mas obrigado, Nadir. Então, assim, isso que ela trouxe, principalmente a questão que a Nadir trouxe, ela colocou bem claramente qual que vão ser os nossos, pensar o segundo semestre. E isso vale não pouca coisa, vale muito, vale ouro. E por que eu digo que vale ouro? E a Nadir não vai me deixar mentir, porque assim, e a Cristiane trabalhou isso, cada um de vocês apresentou isso, ainda que da sua forma, que a gente só vai saber percorrer o caminho quando a gente souber para onde vai. Sim, aí eles colocaram, nós temos um plano de ação agora para o segundo semestre revisitado, reformulado e acrescentado o que necessário. Cada grupo colocou dentro das 4 frentes. Obrigado, querida. Eu vou pedir para a Classi controlar o tempo do que os últimos serão os primeiros, né, César? Quer que eu compartilhe? Pois é. Querido, você compartilha aí. Pode compartilhar aí, por favor. Como diria minha filha, que hoje tem 18 anos, quando ela é pequenininha, trabalho em equipe. Justo. Valendo? Vontade. Valendo? Valendo. Não, então meu nome é César Correia Biela, mas eu tirei o Correia, porque César Biela, e hoje em dia eu sou conhecido, na grande maioria, aí, pelos mais novos, né, como Biela. Os mais antigos me conhecem como César e os mais novos hoje aí na cidade é o Biela. Então, trabalho com o Colégio Antônio do Uruguai, aqui em Pitanga, desde 2005, quando eu assumi o concurso. E essa aqui é uma foto que eu gosto muito, que mostra a quadra, onde hoje eu me sinto muito bem. Do lado, ali, bem na porta do laboratório de informática, a gente sai bem nessa área aí, onde eu passei a maior parte do tempo dando aula de informática, mas hoje eu atuo dentro da quadra onde eu me realizei assim como pessoa, né? Também fazer o que eu... Não que eu não gosto de informática, mas gosto mais. Mas vamos lá. Matei 1 minuto? Pode ser. Então, assim, o primeiro dia, então, tivemos aí um acolhimento, né? Com as lembrancinhas, como todo mundo falou, aonde a gente deu lá um chocolatinho para adoçar a vida, né? Para dizer que
o retorno seja sempre doce, e também um chazinho, né, um pacotinho de chá, simbolizando ali, buscando que o chá ele é quentinho, ele é leve, ele é acolhedor, né? Isso foi criado pela minha colega, que é diretora auxiliar também, a Angélica, que é uma ótima pessoa. Aliás, eu estou cercado de boas pessoas. Eu sempre procuro me cercar de boas pessoas. Não basta ser bom, a gente tem que estar, né, com pessoas boas, e eu estou bem servido aqui, não tenho o que reclamar. Então, assim, nós tivemos lá o trabalho de alimentação, começou aí desde o interior, então, com esse acolhimento e discussão, né, do material da SED, do plano de ação. Então, a gente teve aí no período da manhã, onde os acolhimentos, depois análise de dados, né, que é bem importante. A gente estar analisando o antes, o durante, né, para pensar também no depois, em relação não basta planejar, né, você tem que ficar atento a evidências, né, como foi dito aí. Então, nós tivemos lá a organização do layout da sala, acolhimento, né, com as lembrancinhas, segmento com os slides, análise de evidências, dinâmicas, né, de estudo de grupo, apresentação dos grupos e o plano de ação da escola, ainda uma revisão das propostas feitas, né, com o coletivo, que vai aparecer nas fotos, onde eu e a Angélica a gente trabalhou os resultados, os objetivos e as ações que foram realizadas e que poderia melhorar dentro das propostas, né, que deu certo, que está sendo feito, que ainda estaria por vir para se realizar. Então, foi bem interessante o trabalho com os professores, onde a gente fez também um trabalho onde a gente entregou para eles 3 estudos, né, 3 casos, na verdade, alunos do 9º, 3º e 3º anos, onde um caso lá, por exemplo, o João, ele tinha notas baixas em língua portuguesa e apresenta dificuldade particular, né, em participar das aulas. E nós entregamos para eles lá, por exemplo, as possibilidades de ações pedagógicas, PMA, contraturno, né, mudanças, lugar na sala de aula, reunião com a família, encaminhar para atendimento, né, pedagógico, refazer, né, as avaliações, monitoria em pares. Então, essas são as possibilidades para os 3 casos propostos, aonde, sem um conhecimento um pouco mais a fundo, né, os professores acabaram escolhendo ações não tão assertivas. Né? Um minuto. Okay, obrigado. Não tão assertivas. Depois disso, a gente passou para eles novamente. Então, as evidências, aonde, no caso do João, ele apresentava dislexia, que não tinha sido diagnosticada, não tinha um plano de apoio personalizado para esse aluno, ele relatava vergonha em falar aí em voz alta, evitava participar de atividades coletivas e atividades que ele gostava muito de, né, um pouco mais do visual. Então, assim, de acordo com as evidências, né, no caso ali, as ações, as possibilidades, as ações pedagógicas mudou de acordo com as evidências apresentadas. Então, é importante nós conhecermos um pouco mais os nossos alunos, né, e todos os nossos pares também, para que a gente tenha ações mais assertivas baseadas em dados e evidências. Então, basicamente, só passar para nós ver as fotinhas, então, Otávio. Aí os links ali, né? Acho que não está para cima as fotos, né? Não. Desculpa, as fotos tá no portfólio, né? No portfólio, desculpa. Tranquilo. Mas assim, obrigado, César. Nada. Gostei do fechamento do César, porque ele, na verdade, ele coroou tudo aquilo que foi falado pelo Nério, Giovana, a Neuza, a Cristiane, a Márcia, que foi embora, o Mário e a Nadir. Falou sobre clima escolar, falou sobre a questão de trazer a comunidade escolar para junto das questões da escola, falou sobre a questão propriamente dita das evidências. Obrigado, César. E assim, pessoal, agora indo para os finalmente, porque, né, a gente, tudo que tem um começo também tem um fim, não é verdade? Não esqueçam, pessoal. Todos vocês, amanhã eu espero uma mensagenzinha de vocês, tá? Falando assim, Otávio, que horário que a gente pode marcar? Que dia que a gente pode marcar? Tá?
para eu ajudar vocês a fazer aquele sprint final. Até segunda-feira, todo mundo já está feliz, poder viajar para Foz e para o Paraguai bem contente, porque não tem que se preocupar com o diretor formador. Tá? Professor, o meu falta só o vídeo. Não, mas se precisar de ajuda para colocar o vídeo, manda mensagem. Não precisa se preocupar assim. Será que... Não. Use e abusa, tá? De mim. Fique tranquila, não é para me economizar, não. E dito isso, pessoal, para quem às vezes tem problema lá do ladinho, olha lá no portfólio de vocês, tem como, vou postar isso aqui, para vocês verem como faz essa entrega, caso vocês tenham dúvida, mas também eu acho que não tem segredo. O único que não fazia esse curso com a gente era o César, mas o César entende mais de computador que todos nós juntos, se duvidar, né? Então, eu acho que isso vai ser a última coisa que a gente vai se preocupar com ele. Dito isso, pessoal, teremos agora, eu não sei as datas, agora eu me confesso que de cabeça eu esqueci, teremos a terceira jornada. Lembrando que, por ser diretor, nós temos que fazer pelo menos 2 jornadas durante o ano. Aí, você já fez 2, veja se você quiser, faça a terceira, que a gente sempre vai aprender uma coisa nova, mas também pensar que talvez gastar essa energia fazendo o SAEB, né? Então, assim, se você só fez uma jornada até agora, nessas 2 que a gente teve até agora, tem que fazer a terceira com a gente. No meu caso, para quem quiser fazer propaganda de mim ou quiser escapar de mim, é só não me procurar na terça-feira, porque agora eu vou mudar das quartas para a terça-feira. Porque quarta-feira... Professor, você, no caso, vai ser o mesmo tema, né? Não necessariamente. É que eu pego, porque assim, eu dou aula para o regular 2, então a ideia é que todos que se matricularam no regular 2 podem ter essa formação comigo. Só que o que acontece? Toda a estrutura, todo o material para os diretores é o mesmo, independente se é escola indígena, integral, vai contar com essas especificidades. Mas o tema muda. Mas também, assim, vai mudar o quanto? Não sei. Estamos dando de SAEB, tem as questões que o SAEB vai ser, se duvidar, bem no meio da terceira jornada. Então, eu acredito que, no caso do terceiro trimestre, da terceira jornada, a gente vai falar de SAEB. Final de outubro, né, o SAEB. Isso. Aí, assim, vai ter SAEB e vai ter, provavelmente, alguma questão sobre o conselho de classe final. Tá? Chutando, não me falaram, porque eu também não sou tão importante a ponto de saber o que o DAP está pensando. Mas, então, os meus encontros, que geralmente estavam na quarta-feira, agora eu vou mudar para as terças, porque quarta-feira está em cada BO, que eu estava quase abraçando a Nadir, ela me contando ali, quase... Ó, se sinta abraçada, a Nadir, Giovana, que também já chegou com uns bons BOs ali, todo mundo, a Cristiane, que também já chegou, um dia esbaforida, porque eu sei, já passamos por uma quarta-feira, às vezes é pesado na minha escola também. Mas seja como for, terça-feira, para quem quiser continuar comigo. E obrigado. Gostaria de dizer várias coisas, mas eu acho que obrigado define tudo. Obrigado pela paciência, obrigado pela gentileza de vocês, né, que sempre ficaram com as câmeras abertas, sempre foram muito gentis, mesmo querendo, às vezes, me matar. Cala a boca, Otávio, deixa eu fazer minha atividade. Cala a boca, Otávio, para de falar do teu cabelo, faz um tratamento psicológico em relação ao cabelo. Mas obrigado novamente, pessoal, principalmente pela paciência. E se precisar, lembrando, amanhã, mandem mensagenzinhas para mim dizendo assim, Otávio, que horas podemos marcar? O mesmo Nadir, que não precisa de ajuda, fala assim, Otávio, tudo certo, meu amor, até a próxima, tá tudo certo. Tá bom, meus amigos? Então, obrigado por tudo, microfone aberto, é nóis. Obrigada, prof. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado, Nero. Obrigado. Obrigada mesmo. Valeu, pessoal. Foi um prazer, viu? Obrigada, pessoal. Professor, colegas. Sabe, a gente se encontra em Foz. Nós vamos no segundo encontro, dia 11, 12. Vou te procurar lá, Glacinha. Isso, vai no nós primeiro também. grupo, semana que vem tá Eu lá. vou no primeiro. No segundo. Obrigado, pessoal. Então, a Neuza, vou encontrar lá. Tchau, tchau. Obrigada. Glacinha, Neuza, agora, que é dia 11 o meu também. Vamos se encontrar, quem for no segundo, tirar foto do grupo. Exatamente. Então não vale, não vou estar lá, vou estar só no primeiro, vai só eu no primeiro. Ah, que sem graça. Mas vai no segundo, fala assim, não vou. Não, eu também vou no primeiro. Quem vai no primeiro? Eu vou no primeiro. Eu também vou estar no primeiro. Tá, então o primeiro grupo tira uma foto, depois nós no segundo e juntamos a foto depois. Então tá bom. Então tá bom, combinado. Eu também vou no primeiro, rapaz. Isso.
Eu não vou participar do terceiro, tá? Tchau, abraço, boa noite. Neuza, Tudo de bom para todos qualquer vocês. brincadeira, mas é que assim, você chega, você posso estar errado, você sempre tão tranquila, assim, aparentemente, né? Daí assim, não tem como não gostar da Neuza, não parece, com todo respeito, assim, ela é um bichinho de pelúcia, assim, dá vontade de abraçar ela, assim, porque ela sempre parece que tá sorrindo, feliz, assim, mas daí assim... Jesus amado, coisa boa. Mas olha só assim, porque vocês falando dos estresses em sala de aula, é tudo igual, né? Tu só segura teu coração assim, ó, pensando, meu Deus, né? É tudo Exatamente. igual. Mas novamente, obrigado, pessoal. Tchau. Descanso. Infelizmente, professor, eu só posso fazer nas quartas-feiras. Gostaria muito de fazer novamente com o senhor esse último diretor formador, mas não vou conseguir fazer nas terças. Uma pena, mas assim, procura Marcelo Monteiro. Eu vou anotar aqui. Marcelo Monteiro. Isso, que ele também é na quarta-feira, se eu não estou enganado. Ele é muito bom. Eu e ele ficamos concorrendo para ver quem consegue terminar as inscrições antes. Brincadeira. Beleza. Apesar também que tem que ser rápido o gatilho, né? Coisa aí na minha implementação, você pode me chamar no WhatsApp que a gente resolve, tá bom? Beleza, a Classe, a Giovana, nós já fizemos outra vez, né? Sim, fizemos outra vez também. Primeira coisa foi procurar, não foi procurar um ou dois, foi procurar o professor. Eu também. Propaganda. Aí, assim, o César falou um negócio correto. Abril já tem que procurar, porque quando abril já tinha acabado. Foi legal. Peguei as últimas vagas. Eu acho que o terceiro eu não vou conseguir fazer, porque eu estou sem pedagoga, minha secretária deu problema hoje de saúde, então, assim, o terceiro eu não sei se eu vou conseguir fazer. Eu gostaria muito de fazer, porque, nossa, é um momento que a gente, acho que tira o estresse nosso, que é a mesma coisa, né? Cada diretor de um canto do Paraná, né? É verdade. Tchau, pessoal. Tchau. Um grande abraço. Fique com Deus. Beijão.